Hoje o nosso assunto é super interessante. A gente vai falar sobre superdotação. Muita gente associa o termo ainda apenas à inteligência acima da média, mas será que realmente está ligado a isso? A gente acha que sim, né? Será? Como identificar uma criança superdotada e como lidar com isso sem também deixar ela sobrecarregada? Para tirar todas essas dúvidas e saber mais sobre esse universo, a gente conversa com a neuropsicóloga Paula Zanquim. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Paula. Boa tarde. Começa o programa dando parabéns para Paula, que faz aniversário verdade. hoje. Veio comemorar Muito aqui obrigada, com a gente. Exatamente. Quando o Lucas me convidou, ainda falei para ele, olha só que presente gostoso, bem no dia do meu aniversário. Muito feliz em estar aqui hoje. A gente que agradece. Vai ser muito legal, né? Vamos entender um pouquinho sobre essa questão da superdotação? Né? O que realmente significa quando uma pessoa ela é superdotada? O que é isso? Bom, primeiro, é como vocês pontuaram, ainda é muito comum as pessoas confundirem com a genialidade. As pessoas querem ver a superdotação na pessoa, ela quer identificar ali. E, na verdade, uma coisa que chama atenção e que é um dos pontos que a gente observa é a intensidade emocional. A intensidade emocional, a sensibilidade, a rigidez são características importantes da superdotação e que muitas vezes acaba passando despercebido o superdotado de fato. E essa coisa das pessoas associarem a inteligência não necessariamente tem a ver com QI alto, por exemplo. Isso quando, um QI acima da média, a pessoa é muito inteligente, vai muito bem na escola, sei lá, tira boas notas. Isso não necessariamente tem a ver com uma pessoa superdotada. Exatamente. E nem todo superdotado vai ter um QI. É que existe dentro, né, de alguns critérios, tem lá um QI. Mas nem sempre, cada vez mais, isso tem sido identificado aí pelos pesquisadores que não está ligado diretamente a isso. A inteligência, ela não vem com essas outras características que a gente chama, está dentro da neurodivergência. Dentro da neurodivergência, nós temos o TDAH, a dislexia, o TEA. E vocês sabiam que, às vezes, a criança superdotada ela pode ser confundida com o TDAH, com o TEA, ou ela pode ter associado a um destes, tanto ao autismo quanto ao TDAH. E aí, o que a gente, agora vamos lá da questão da inteligência. Da inteligência, como que a gente consegue? Porque não vem com todas essas questões. Muitas vezes tem até um QI elevado, mas você vai ver o desempenho escolar, não está acompanhando. Entendi. Acaba que a criança não tendo toda essa facilidade, porque até para ela usar essas ferramentas, ela precisa de, muitas vezes, de um ambiente que proporcione isso. Uhum. Porque esse emocional é o que, de fato, acaba até gerando um impacto e limitando que a criança deslanche dessa parte de aprendizagem. Para a gente deixar de maneira bem prática, vamos colocar em tópicos aqui, em pontos. Quais são os sinais mais comuns que a gente pode indicar aqui para uma superdotação? Bom, a intensidade emocional, a sensibilidade. Quando você fala intensidade emocional, só por curiosidade mesmo, o que quer dizer isso? Porque a intensidade. Sabe aquela palavra que é muito comum de 8 a 80? No mesmo dia é o dia mais feliz do mundo e é o pior dia do mundo? É aquela sensação muito intensa que as pessoas acabam, não, é de personalidade. Não, às vezes até na infância fala assim, olha, essa criança é bipolar. Às vezes tem adulto que acaba, né, sendo identificado com outras coisas e porque essa intensidade ela vai, né, de uma forma... E tem a questão da sensibilidade. Em alguns casos tem a sensibilidade emocional, às vezes tem até uma questão de sensibilidade sensorial, tem uma questão de rigidez, mas tem-se uma facilidade muito grande de aprender, a criatividade e a facilidade de engajamento. Engajamento na tarefa, quando precisa executar alguma coisa, e principalmente atividade que tenha desafio e tem essa questão do raciocínio, faz uma conexão. E aí, muitas vezes, pode ser que na escola é tão fácil, eu também tenho outras coisas envolvidas, que acaba não tendo esse desempenho que todo mundo espera que vai encontrar ali. E tem mais uma coisa importante, a sincronia. A sincronia, ela acaba sendo uma diferença aí entre áreas. Uma criança superdotada pode ser que tenha alteração psicomotora. Tipo o que, por exemplo? Ela pode ter dificuldade de amarrar o tênis. Entendi. Ela pode ter dificuldade até na própria escrita. Nossa, é por isso que confunde às vezes com autismo também, porque tem algumas coisas que acabam batendo. A rigidez. A rigidez, as questões às vezes de socialização, o hiperfoco.
Até a sensibilidade, às vezes, pode ser confundida com autismo também. Exatamente. Por isso que até tem alguém que é muito conhecida dessa área, e ela fala assim, que acaba investigando tudo, né? Investiga lá, que é o TEA, o TDAH, e aí acaba descobrindo lá a superdotação. Interessante, viu, gente? Ó, daqui a pouco a gente vai voltar a falar com a Paula sobre isso. Se você tiver, inclusive, alguma dúvida, conhecer alguém, falar de algum caso, manda pra gente, tá bom? Vamos lá para o resultado da nossa enquete parcial. Na verdade, você está participando com a gente pelo nosso WhatsApp e também você manda, através da enquete, você vai responder hashtag sim ou hashtag não, lá nos nossos stories, tá bom? No @FalandoNissoBand. Corre lá então e responde pra gente. Por enquanto, tá meio a meio, ó. Você conhece alguém superdotado? 50% dizendo que sim, 50% dizendo que não. E olha só, além de votar lá na enquete dos nossos stories no Instagram, você também manda sua participação, sua pergunta, seu depoimento, se você conhece alguém, se você tem alguma dúvida em relação a isso, ou tá até suspeitando e quer perguntar, manda pra gente, tá? Não esquece da hashtag Falando Nisso no nosso WhatsApp 12997167989 para concorrer aos 2 ingressos do cinema. Aqui quem responde as nossas perguntinhas sobre esse assunto, superdotação, é a neuropsicóloga Paula Zanquin. Que legal, né? A gente está conversando com ela nesse assunto que muitas vezes a gente acha que entende e não. Vamos pensar um pouquinho se é verdade que toda pessoa que é superdotada tem esse sucesso escolar, profissional ou emocional? Ou vai ser em apenas algumas áreas que ela vai ter esse sucesso? Então, o que acontece, como eu pontuei, ela pode ter sucesso quando ela consegue ter esse equilíbrio relacionado ao emocional e as outras áreas que ela tenha a sincronia. Já a pessoa que tem a inteligência, como eu pontuei, ela não tem essa assincronia e ela acaba tendo, né, também um desempenho acadêmico importante. Agora, já o superdotado, ele pode sim ter sucesso, porque ele também pode ser, e acontece muito, tanto que tem casos que nem é identificado, porque consegue fazendo o que a gente chama de compensação. A gente associa, né, muitas vezes a superdotação à infância, né? A criança superdotada e tal. A gente está muito acostumado a associar apenas às crianças. É possível descobrir um diagnóstico desse na fase adulta? Sim, é mais difícil. Porque o que acontece, acaba que mascarando ou faz uma compensação e acaba tendo uma boa qualidade de vida, ou começa a ter questões mesmo emocionais. Acaba chegando tanto na neuropsicologia quanto na psiquiatria ou até na neurologia, como pode chegar como transtorno de ansiedade, pode chegar como questões até investigar, né, bipolaridade, várias questões relacionadas às questões de humor. Olha que interessante, estou recebendo algumas mensagens aqui. Sá, eu vou espelhar sem o fundo nosso, tá bom? Primeiro, querido aqui, Paulo de Pinda, dando boa tarde pra gente, obrigado pela participação. E olha que interessante. Ela não colocou o nome aqui, obrigado, viu, minha querida? Ela que conhece uma pessoa muito inteligente na matemática, mas tem dificuldade em coisas simples. Isso pode indicar essa superdotação ou não, Paulo? Pode sim. Inclusive, como eu pontuei, existe a superdotação associada, que a gente chama de dupla excepcionalidade, que pode estar associada ao TDAH, ao TEA, à dislexia. Então, pode ser que tenha. E também, mesmo que não tenha essa dupla excepcionalidade, o superdotado ele pode ter uma área que ele tem esse maior destaque e pode ter a questão da sincronia, outra que ele não acompanha, que acaba não tendo esse mesmo resultado, essa mesma resposta. E olha só que bacana, a nossa produção preparou um VT com alguns famosos que já foram diagnosticados com a superdotação. Vamos dar uma olhada? Em agosto deste ano, o Whindersson Nunes revelou em uma entrevista que recebeu o diagnóstico de superdotado e que isso ajudou a entender questões do seu aprendizado durante toda a vida. Mas quais outras figurinhas famosas que também têm essa condição? Vamos dar uma olhada. Fabiana Carla revelou que recebeu o diagnóstico de altas habilidades intelectuais. A atriz de 49 anos conviveu durante a vida toda com uma certa aflição, que segundo ela foi confundida com o TDAH. E após passar mais de 7 horas em uma avaliação, Fabiana foi diagnosticada e isso ajudou a entender por que se sentia diferente durante toda a vida. O ator Rafael Cardoso, aos 39 anos, disse que descobriu a superdotação durante o tratamento de um vício. Devido à sua condição de altas habilidades, a voracidade por conhecimento acabava aflorando ainda mais a sua compulsão. O ator relata que esse conhecimento ajudou a superar os vícios. E embora o quociente de inteligência, o famoso QI, não seja o único ponto levado em conta para avaliar a superdotação, ele também é super importante. E o vocalista do Ultraje
Colégio a Rigor Roger Moreira revelou seu QI elevado de 172 pontos. Assim como James Woods e Sharon Stone, que são oficialmente membros da Mensa, uma sociedade que existe teste validado de QI em torno de 132 pontos. E aí, eu e você aí de casa, bora tentar? É interessante, né? Queria saber como que é esse teste de QI, e como que ele é feito, né? A pessoa faz como? Responde pergunta? Você já Inclusive fez? o teste, eu não sei se é um teste, um exame para saber se é superdotado. Como é que funciona isso? Eu já fiz alguns na internet. Já fez? Eu nunca fiz. De que você responde assim, que você, descubra aqui o seu QI, mas assim, eu nunca descobri exatamente. Você confiava? Sabe, porque eu gosto de responder essas coisas de raciocínio e tal, daí no final você tem que pagar um negócio para receber o seu sacanagem. relatório. É tudo um publi. Não gosto também. Daí eu fico chateada, eu não pago. A gente pode não ser QI alto, mas a gente não é trouxa. Né? Ele tem um ponto. Bom, são testes padronizados, testes de inteligência. São testes, inclusive, são americanos e validados aqui no Brasil e que possibilita essa identificação, essa interpretação e até essa compreensão desse funcionamento, que tem áreas que está acima, que tem a sincronia. Então, tem esses testes específicos de inteligência. Ô, Paula, existem níveis de superdotação? Assim, tipos e níveis? Olha, atualmente se fala da superdotação, inclusive até como falam do TEA, que tem um espectro, que existe um funcionamento em volta disso de uma forma dinâmica. Interessante, né? Porque a gente pensa nessa superdotação, né? E a gente acaba sempre pensando nela numa vantagem, não é verdade? Que a pessoa tem uma vantagem de entender melhor as coisas. Mas existe alguma desvantagem, alguma dificuldade para quem tem esse diagnóstico? Porque eu lembro que o Whindersson Nunes, quando ele compartilhou sobre isso, ele falou da dificuldade que ele tinha mesmo em várias situações. Vamos reforçar isso? Sim, exatamente. Todo mundo entende como uma vantagem. Eu até já ouvi falar, algumas pessoas falando como se fosse a questão do troféu. E, na verdade, vem junto com essa outra demanda significativa, que é a demanda emocional. A desvantagem é ter que lidar com essa intensidade. E, muitas vezes, até com essa falta de sucesso e da expectativa que tem. Quando você recebe o diagnóstico, a identificação cedo, apesar de ser uma neurodivergência, não está nem na classificação do CID, mas é sim uma neurodivergência. E para fazer essa identificação, como eu disse, existe toda essa avaliação e essa investigação. E a desvantagem são essa discrepância, essa sincronia do funcionamento e ter que lidar com essa intensidade. E aí, quando você fala que a identificação ajuda muito nessa autoimagem, nessa compreensão, na autoestima, porque apesar de você ter mesmo QI acima, nem sempre você consegue pegar essa ferramenta e usar. Isso acontece com o superdotado. E acaba gerando uma frustração muito grande. E ele tem que conviver também com o perfeccionismo, que é outro ponto que eu acabei deixando. E assim, perfeccionismo é uma das características significativas e que leva muito a ter que conviver com a frustração constante. E quem é muito perfeccionista sofre muito, né? Porque tem que fazer as coisas de uma forma perfeita, senão... E a gente está falando muito dessa questão de dificuldade de comportamento, né? Como você falou do Whindersson, do estado emocional. Tem a ver também com a ansiedade, impulsividade? Quem é superdotado necessariamente tem essas características? Muitas vezes sim. Até como colocado, que teve matriz que foi identificada, não, isso é muito comum. De acabar recebendo o diagnóstico aí do TDAH por conta dessas características de impulsividade. Às vezes, na escola, o menino apresenta problemas comportamentais e as suas notas não acompanham, assim, como que é superdotado, se está com esses problemas específicos comportamentais. Isso é, sim, uma característica também da superdotação. Tá certo. Você pode continuar mandando perguntinhas no próximo bloco, a gente já volta nesse assunto. Agradecer a sua participação pelo nosso WhatsApp. Você que manda fotinhos, por exemplo, a nossa querida está no trabalho. Ela falou, boa tarde, ligadinho em vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Um comentário aqui, ó. Minha neta leu com 2 anos. Hoje, com 5 anos, fala inglês, francês, espanhol. Superdotada ou QI avançado? A gente já volta a conversar sobre isso, tá certo? E o esposo também é superdotado. E a gente vai entender melhor toda essa dinâmica com a Paula. Segura aí que a gente já volta. Agora a gente vai voltar para o nosso assunto do dia e ver o resultado final da nossa enquete que vocês estavam votando, né? Porque agora é o resultado final. Lá nos stories do nosso Instagram. Você conhece alguém superdotado? Hashtag sim
53% e não 47%. Olha, mais gente conhece do que menos, mas ficou bem equilibrado, viu, essa votação. Lembrando que a sua perguntinha é pelo nosso WhatsApp, tá bom? A enquete que encerrou agora era pelo nosso Instagram. Então, pelo WhatsApp, você manda a hashtag falando nisso, com o seu comentário, sua perguntinha, para concorrer a um par de ingressos para o Cinemark, no 12997167989. E aqui no estúdio a gente recebe a neuropsicóloga Paula Zanquim. É Zanquim mesmo, né? Tô pronunciando certo? Isso mesmo. Vamos falar sobre mito ou verdade da superdotação? Na tela, por favor. Vamos para o primeiro. A superdotação é extremamente rara na população. É raro as pessoas serem diagnosticadas com superdotação, doutora? De acordo com a porcentagem, sim. Porque é Agora, isso. Agora que tem sido identificado muito mais. Tanto que, olha só, essa enquete mostra pra gente, tem sido feito um movimento muito grande para que as pessoas conheçam de fato a superdotação. E aí isso aumenta o número de pessoas identificadas. É que nem o autismo, né? Antes a gente tinha tanta dificuldade, né, pra gente identificar. Parece que hoje aumentou o número, mas com certeza... É que aumentou o conhecimento, né? Exatamente. Acaba fazendo isso. Vamos lá, então. Próximo mito ou verdade para Paula Zanquim responder pra gente. Olha só, a alta sensibilidade emocional é comum entre pessoas superdotadas? A autossensibilidade emocional é comum entre pessoas superdotadas? Mito ou verdade? Verdade. Ou seja, a pessoa vai ter essa questão. Vamos só reforçar o que é. Sim, é um ponto, inclusive, forte na superdotação, essa questão dessa alta sensibilidade. Perfeito. Mais um mito ou verdade na tela. Uma pessoa pode ser superdotada e mesmo assim ter dificuldade em organizar ideias ou manter o foco. Porque a gente falou aqui que o hiperfoco também é uma das características, mas ela pode ser superdotada e mesmo assim ser uma pessoa confusa? Sim, sem dúvida, é verdade, isso pode acontecer. O que acontece é que pode ter, como eu pontuei, às vezes até confundido porque acaba tendo desatenção frente a coisas que não tem muito interesse. Tá certo. Mito ou verdade? Vamos entender, então, ela comenta se é mito ou verdade, depois desenvolve o porquê. O sistema educacional tradicional nem sempre atende bem às necessidades dos superdotados. Mito ou verdade? Bom, difícil essa resposta. Por quê? Tô curioso. Porque eu acho que tem acontecido um movimento para que isso seja modificado. Eu vejo que as escolas estão mudando. Eu acho que o Ministério da Educação tem muita coisa sendo movimentada em relação a isso, muita discussão sobre esse tema, mas ainda tem muito caminho a percorrer para conseguir estratégias aí adequadas para ajudar aí o superdotado. Porque vai ser difícil, né, num sistema de estudo ali, dividir também esse ensino para quem é, quem não é, né? É muito individualizado, eu falo que já é um desafio. A gente tem o TEA, o TDAH, as escolas correndo para conseguir, e agora a superdotação. A gente nota o movimento, mas a gente sabe que isso ainda tem um caminho pela frente. Perfeito. Mais um mito ou verdade na tela. É possível descobrir a superdotação apenas na vida adulta? Mito ou verdade? Apenas não, é mito. Dá para descobrir na infância. Na infância, dá para ser identificado. Então, cada caso é muito único. Quando chama atenção, que eu acho que teve até uma pergunta, que a criança já está lendo com 3 anos. Sim. Tem criança que começa a apresentar algumas características que chamam atenção e isso pode levar a uma avaliação e muito cedo ser identificado. Às vezes 2 anos, 3 anos, 4, então essa mãe que comentou com a gente, é bacana correr atrás disso. Identificar. É claro que assim, Paula, mas o que pode ver? Como que é esse emocional? Quando eu falei dessa questão emocional, sabe aquela criança que uma situação tão simples, ela consegue resolver algo tão complexo, está falando, mas às vezes uma coisinha simples ela não consegue lidar emocionalmente. Ela acaba tendo uma explosão comportamental por conta disso. E muitas vezes é confundido com personalidade, realmente. É difícil ter essa... Até com o transtorno opositor desafiador, às vezes é confundido por conta desses comportamentos aí explosivos da criança que tem a superdotação. Tá certo. No próximo bloco a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse diagnóstico, mas também o que depois que a pessoa tem o diagnóstico? Realmente, sou superdotado. O que fazer? Como estimular essa superdotação para não ser um peso, algo ruim, mas algo bom, tá bom? Segura que a gente já volta com essas perguntinhas. Hoje a gente está falando de superdotação aqui no programa com a neuropsicóloga Paula Zanquim e a gente quer ver a participação de vocês pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela a primeira participação para a gente ver. Boa tarde, minha neta de 9 anos desenha muito bem sem olhar em nada. Pode ser um sinal de superdotação, Paula? Essa habilidade para desenhar? Sim.
Muitas crianças com a superdotação têm uma facilidade muito grande nessa parte aí de desenho. Não é um único, né, numa característica específica, mas é algo que chama atenção, sim. Acho que todas as super habilidades pode ser relacionada a isso, né? Sim. Há uma habilidade, porque assim, a questão de executar, realizar algo que chama atenção, pode ser que a criança tenha facilidades, ela vai treinando e começa a desenhar cada vez melhor. Mas tudo que ela faz que chama atenção e dá uma olhada se tem mais algum daqueles sinais que eu falei um pouco antes, é importante para identificar a superdotação. Olha como é importante o diagnóstico. Interessante esse depoimento que a gente recebeu. A gente não está falando o nome porque tem que mandar um nomezinho junto, tá? Quem quiser participar e mandar um nome junto. Olha só, sobre a matéria, sobre a nossa conversa, a querida fala que a filha foi diagnosticada como neurodivergente agora adulta. Aí passei a entender alguns comportamentos dela na infância e adolescência. O diagnóstico é importante para isso também, né? Porque muitas vezes a pessoa não se entende, a família não entende, mas o diagnóstico ajuda a entender. Né? E você passa uma vida achando que você é diferente, que você tem alguma questão, algum problema, né? Exatamente. Ajuda a pessoa até se conhecer, a ressignificar muitas coisas que ela viveu aí na infância quando ela descobre na vida adulta. E para a família também, dependendo se é adolescente, o jovem adulto, para a família entender tudo que ela passou com essa criança, né, na infância. É interessante também para você ver que nunca é tarde para descobrir um diagnóstico, de repente, tá? Para ir responder algumas questões da sua vida. Mais uma participação para a gente ver aqui. O meu esposo, antes de concluir o ensino médio, dominava todas as matérias desse nível. Aprendeu sozinho violão, teclado, é escritor, compositor, músico, na faculdade só tirava 10 em todas as matérias. Não estudou teologia e é um teólogo nato, não estudou filosofia e domina a filosofia. É super dotado? Tem isso? Ele é incrível, com certeza. E também tem essa coisa de ser autodidata, né? De ser autodidata também tem a ver com a superdotação? Não necessariamente, mas pode ser uma característica. Como ela colocou e como a Lucas falou, ele é incrível. E pode ser, sim, uma superdotação, mas precisa olhar as outras características. Mas chama muita atenção essas habilidades bem desenvolvidas. Ela falou bem dele, mas como é que é a questão emocional? Como é que ele está se comportando, né? O dia a dia, porque né? O talento ele é desenvolvido. Uhum. O que acontece, a superdotação não é um estímulo do ambiente. A pessoa, ela nasce, a criança nasce. E o que acontece é que a habilidade, ela é treinada. Sim. Você vai treinando e passa a ter habilidade. Não necessariamente pode ser a superdotação. Uhum. Tá certo. A gente recebeu um carinho aqui. Amei, viu? O Renato. Ele é bem inteligente e criativo. Falando nisso, está bem. Lucas, superdotado em alegria. Ana, superdotada em beleza. Bianchini, superdotada em fofoca. E a Carol Serra, superdotada em informação. Amamos, um beijo para você, meu querido. Adorei, obrigada. Boa tarde, minha netinha é muito inteligente e agitada e não foca nas coisas de escola. Hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos do cinema que vamos sortear já já. Acho que isso são características também, né, Paula? Sim, como eu pontuei, a agitação pode ser, sim, uma das características aí, essa facilidade, né, de aprender, a curiosidade, e nem sempre a inteligência ela vai aparecer só no âmbito escolar e no desempenho acadêmico, ela pode aparecer de outras formas. Tá certo. Temos aqui outra participação. A querida comenta o seguinte: boa tarde, Lucas e Ana, boa tarde. Meu sobrinho tem 3 anos e percebo que ele apresenta alterações de humor. Ele é muito inteligente, aprendeu algumas palavras em inglês e sabe todas as letras do alfabeto. Isso porque ele tem 3 anos, né? Qual médico devemos procurar para descobrirmos se ele é superdotado? Obrigado pela participação. Como começar essa investigação? Bom, o teste, a avaliação neuropsicológica é um bom caminho. Procure então um neuropsicólogo. Exatamente. A partir daí começa uma investigação, até para descartar se existe alguma coisa outra associada e para fazer essa identificação da superdotação. Uma coisa que o Lucas prometeu no último bloco é a gente falar, para encerrar aqui, sobre o que fazer depois de receber esse diagnóstico, né? Como lidar com a vida em relação, né, depois que você descobre que você tem essa superdotação. Tem alguma coisa a ser feita, Paula? Sim. A palavra estimular, ela não entra tanto. O que entra é o quê? É entender a demanda dessa criança, é entendê-la como ela funciona e proporcionar um auxílio, uma ajuda em relação ao emocional, como lidar, como ajudá-la. E que não é tanto como a gente está acostumado, que é um problema de comportamento, essa explosão, o quanto essa criança precisa de acolhimento e de direcionamento para que ela possa realmente acessar todo o potencial que ela tem, ajudá-la na autorregulação emocional.
Tá certo. Paula, a gente quer primeiro agradecer a sua participação aqui com a gente, por trazer pra gente informações num dia tão especial para você. É bacana ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e com o pessoal em casa. Teve muita gente que participou, né, amiga? E eu acho que a gente tem que trazer esse assunto de novo, porque foi um assunto que deu certo, né? Sim, demais. Eu acho que despertou também curiosidade nas pessoas, porque talvez seja um assunto que não é muito falado, né? Sim. Então é legal a gente dissipar aí essa informação. Obrigada, viu, Paula, pela sua participação. Parabéns, que você tenha um ótimo dia, um novo ciclo maravilhoso Muito que começa obrigada. hoje. Olha só, o sorteio a gente não vai divulgar ao vivo, a gente vai mandar pelo nosso WhatsApp o resultado no nosso Instagram também, @FalandoNissoBand. Você consegue acessar os stories e ver a pessoa sorteada. E amanhã a gente continua cuidando das crianças. Afinal, o mês de outubro é o mês das crianças também. Crianças que fazem birra demais, você não sabe como corrigir seus filhos, adolescentes revoltados. Assunto interessante que também dá muita pano pra manga para você participar aqui com a gente, tá? Obrigada pela companhia hoje, tenha uma ótima tarde, uma boa semana e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.